Curitiba. Vamos falar aqui do terceiro fator preponderante no desenvolvimento do programa de adestramento, que é o cão em si. Então, no primeiro vídeo nós tínhamos falado sobre o adestrador, como que ele influencia no treinamento, depois o tutor, e agora então a gente vai falar sobre o cachorro. Para facilitar a compreensão, eu desdobrei esse conteúdo num quadro, fica mais fácil vocês acompanharem o raciocínio, quem sabe até mesmo fazer um print, anotar, levar em consideração para algum outro trabalho e assim por diante, tá certo? Só lembrando, como sempre, inscreva-se no canal, ative as notificações, vamos ajudar esse canal a cumprir o seu objetivo, que é difundir conhecimentos necessários à compreensão do comportamento canino. O cão deixar de ser simplesmente um objeto de consumo, mas sim ali parte integrante do desenvolvimento cultural e social, só que de uma maneira baseado em ciência, em informações confiáveis e não simplesmente aquilo que setores específicos ou a própria mídia tem interesse em difundir para objetivos próprios, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o cão. Ele em si pode ser lido, se assim podemos dizer, a partir de dois pontos de vista, tá certo? A definição do fenótipo, a definição do genótipo, aliás, três perspectivas, sendo a terceira o tutor. Como que o comportamento do cão pode ser influenciado e gerar ali o terceiro fator de produtividade ou improdutividade do adestramento. Lembrando que, de uma certa maneira, o tutor ele pode ser considerado também como um fator correspondente ao que seria o fenótipo na formação do comportamento do cão, tá certo? Então vamos lá. O que seria fenótipo primeiramente? O fenótipo são as características observáveis do cachorro, né? É justamente aquilo que a gente consegue verificar e medir, fazer uma leitura, ter uma compreensão. Em outras palavras, o comportamento daquele cachorro, né? Como já está no próprio quadro, não tem muito da onde fugir, é aquilo que é observável. O fenótipo é aquilo que a gente consegue ver num animal, num ser vivo, são as características dele, não somente comportamento, mas a morfologia e dentre outros detalhes, tá certo? Pode-se dizer, em outras palavras, que o fenótipo é a expressão do genótipo. Então, o genótipo está relacionado aos genes, aquilo que está dentro do cachorro, aquilo que corresponde à parte não observável. Então, o fenótipo é a expressão, é a manifestação das características baseadas na genética. Só que o mais importante que eu gostaria de falar para vocês sobre o fenótipo é que ele é fruto da influência externa. Então o ambiente constrói, ele praticamente prepondera na formação do caráter daquele animal, tá certo? Justamente por essa razão eu digo que o tutor faz parte desse conjunto, desse universo que é o fenótipo. Mas eu fiz um quadro específico para o tutor porque é um caso à parte a gente ser estudado como um influenciador no comportamento do cão. Maravilha? Então, o ambiente externo, tá certo? Aquilo que pode ser bom, aquilo que pode ser ruim, influencia na formação do comportamento do cachorro. Em outras palavras, o fenótipo, tá certo? O genótipo, por sua vez, é a composição genética. Aí, como que, digamos assim, o genótipo pode ser trabalhado, como que ele pode ser estudado? Por um geneticista, por um cientista, equipamentos específicos, uma formação específica. Por essa razão, ele é algo assim que não se pode observar com facilidade, tá certo? É diferente do genótipo, qualquer um pode observar, qualquer um pode avaliar. Já os genes não é tão simples, tá certo? É algo. Então, trata-se de informações hereditárias, é aquilo que um indivíduo herda de pais, de avós e assim por diante. Como foi dito então, intrínseco, ou seja, aquilo que faz parte daquele ser vivo, está praticamente ali estampado, é dele, é como se fosse uma impressão digital, né? É o que torna praticamente único em meio a um universo de seres vivos. E, diferente do fenótipo, que sofre influência externa, ele é, em princípio, inalterável.
Ah, mas nós temos cientistas aí que alteram códigos genéticos, né? Criam lá, digamos assim, alimentos com características diferentes porque o gene foi alterado. Realmente, verdade. Mas nesse contexto, dentro da realidade de meros digamos assim, cidadãos comuns, tutores, meros mortais, igual a eu e você, nesse contexto, se eu estou falando que o fenótipo sofre influência externa, ou seja, aquele ambiente está trabalhando no desenvolvimento daquele cão, o genótipo dele não pode ser alterado. Um dono não pode, através de técnica nenhuma, alimentação nenhuma, medicação nenhuma, alterar o genótipo daquele animal, tá certo? Então, dentro desse contexto, o genótipo é inalterável. Então, como eu havia dito, tá certo? O nosso terceiro fator tem esses dois outros subfatores que influenciam em seu comportamento. Agora vamos falar nos donos, os tutores, tá certo? Qual que é o papel deles digamos assim, na construção do comportamento de um cão. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta por vezes um cão, um animal de estimação, é adquirido baseado nisso, ou numa necessidade ou num desejo. Então, quem precisa de um cão de guarda para proteger uma propriedade, que seja um galpão, um estacionamento, um depósito, ele não necessariamente está preocupado em criar vínculo com aquele cão. Então ele procura uma raça específica, características específicas, e para atender, para resolver um problema baseado numa necessidade, ele adquire um cão. Então, justamente esse afastamento ou a delegação do treinamento desse cão a um adestrador, a uma outra pessoa, pode influenciar no comportamento daquele cachorro. Como, por exemplo, muitas vezes ali o dono daquela propriedade entra no local em que o cão está posicionado para fazer a proteção e não necessariamente aquele cão reconhecer que ele é o dono. Ou, de repente, até adquirir ali um comportamento agressivo. Essa é uma hipótese. Isso não necessariamente é uma regra. Porque às vezes ali o proprietário daquele estabelecimento periodicamente vai lá, alimenta o cachorro, brinca um pouco com ele, mas pode ser que essa outra hipótese aconteça também. Questão de desejo, muito comum que aconteça aqui, vou até me afastar um pouco da direção da câmera para vocês lerem aqui, a questão de desejo e logo abaixo o fator influência. Então, algum fator externo influencia a pessoa de modo que ela deseje ter um cão, mas não necessariamente precise. Então, vamos falar daquele filme que foi muito comentado recentemente aí, John Wick, ou aquela série lá, Game of Thrones. Então, o filme de John Wick tinha lá o emprego de cães da raça Pastor Belga Malinois. E no filme, altamente treinados, funcionais, e digamos assim, aquele contexto gera um desejo por adquirir a raça. A pessoa não precisa do cachorro, mas pelo fato dela ter visto no filme, ela deseja ter um cachorro. Mas o que isso tem a ver com a formação do caráter do cachorro? Por vezes, o simples fato da pessoa desejar ter um cachorro para satisfazer ali o seu ego, né, não significa necessariamente que ela vá se preocupar em cuidar bem daquele cachorro, criar vínculo ou até mesmo treiná-lo. Então, no vídeo anterior nós falamos como que um tutor influencia no programa de adestramento, diretamente. Aqui, o motivo pelo qual ele obteve aquele cão digamos assim, desejou o cachorro, mas não necessariamente tem habilidade para treiná-lo, para cuidá-lo. Então você tem ali um cão um pouco mais afastado da família, porque é visto como um objeto, tratado como um objeto, e portanto ele tem um comportamento ali, não tem tanto vínculo, tem um comportamento mais independente, não necessariamente respeitando as regras da casa e assim por diante. Por vezes, o cão, aliás, um tutor adquire um cão como uma moeda de troca. Então, por exemplo, ali, vamos falar de um casal vivendo uma crise de relacionamento, em vias de se separar, de se divorciar. E aí, então, a atitude que uma das partes toma para tentar reatar aquele relacionamento é o quê? Compra
um cachorrinho de estimação. Eu já vi casos em que eu comecei um trabalho com um cachorro, de repente, num espaço de uma semana, eu já estava treinando 4 cães na mesma família, porque outros 3 haviam sido comprados. Logicamente, ninguém me falou nada sobre o relacionamento daquela família, eu não me envolvo com esses detalhes, mas percebe-se ali, de uma maneira muito sutil, quando uma família não está indo muito bem, e aí aqueles cães ali passaram a se tornar uma moeda de troca. É como se uma parte dissesse à outra: olha, vamos ficar de boa, vamos reatar o nosso relacionamento, estou te dando um presente aqui para reforçar o nosso relacionamento e tal. E mais uma vez, o cachorro sendo objeto de influência, desejo, ele passa a ser ali uma moeda de troca também. Então, mais uma vez, aquele cão está ali para quê? Para que se crie um vínculo, para que ele agregue a família, tá certo? E a partir do momento que você tem um cão em casa, você começa a compreender melhor o que é a linguagem não verbal, o que é você se comunicar com um ser vivo que não fala, mas se expressa e diz muita coisa ao mesmo tempo. Então, ele está sendo reduzido a uma moeda de troca. Olha só que pena, olha só que coisa chata, né? E aí, justamente, por ter se transformado numa moeda de troca contra a sua própria vontade, é mais um ser vivo que está ali afastado. Ele está inserido numa família, mas ele não necessariamente tem um vínculo, ele não é treinado, ele não é liderado. E então você tem um cão com maus hábitos de vida de comportamento, mas porque a motivação da aquisição foi essa, moeda de troca. E tudo isso, digamos assim, culmina numa outra questão, que é justamente aqui a ausência de um planejamento a longo prazo. Então entendam que um cão vive em média 15 anos. Uns vivem menos ali, até 10 anos, outros até 18, 19. Eu já ouvi falar de cães vivendo até 21 anos, eu já vi um que viveu até 19. Então assim, justamente a ausência do planejamento a longo prazo e justamente considerar que ao longo de 15 anos a situação econômica de um país pode mudar, coisas mais caras, crises econômicas, uma mudança de um lar para outro, a pessoa sai de uma casa térrea e vai morar num apartamento, vai mudar de país, né? Que aquela família pode, de repente, aquele casal pode ter filhos, não é mesmo? Então, o casal comprou um cão da raça Rottweiler, por exemplo, dando uma ideia aqui. E os Rottweilers, via de regra, tendem ali a ter um comportamento possessivo, territorialista. Não digo todos, tá certo? Mas a característica da raça caminha para esse sentido. E aquele cão, para aquele casal que não tinha filhos, era tudo. Era, digamos assim, até mesmo o filho daquele casal. E surge uma criança, surge um bebê. Aquele cão não vai agir com maldade, até porque maldade é uma característica cultural de seres humanos. Cães não têm cultura, portanto, eles vão agir naturalmente, não baseado em questões de moral ou imoral. Cães são amorais, tá certo? Então, aquele cão que começou sendo o filhote daquele casal, ele passa a ter a sua atenção e o seu espaço disputado com um novo ser vivo. Então ele começa a reagir naturalmente de modo a tentar preservar os seus recursos, até então os seus donos, a atenção que os donos dispensavam a ele. E aí nesse caso então, o comportamento, que muitas vezes culmina em agressões ou demonstrações de comportamento agressivo, fazem aquele casal ficar preocupado e optar por o quê? Doar o cachorro, né? Alguns até abandonam, não é mesmo? Mas tudo isso por quê? Pela falta de planejamento a longo prazo. Talvez esse cão tenha começado aqui como um desejo, como uma necessidade, ou uma moeda de troca. Vamos supor então que esse casal tenha reatado o relacionamento e decidido ter um filho, mas aí, pela falta de planejamento a longo prazo, ele tornou-se de moeda de troca a objeto de desejo, acabou se tornando ali um objeto descartável. Não é mesmo? E fora isso, né, para a gente poder caminhar aí em direção à conclusão do nosso vídeo, outros fatores que influenciam na maneira como aquele cão vai ser tratado e se desenvolver com relação ao seu comportamento
é a questão do apoio da família. Então, vamos migrar para um contexto onde tenhamos ali um pai, uma mãe, um casamento ali de mais de 15, 20, 30 anos e filhos. Então, vamos falar aí de 4, 5, 6 pessoas. E aí, aquele cão foi adotado. Já não estamos falando nem mais de compra, aquele cão foi adotado. Aquele membro da família cedeu aos apelos da campanha Não Compre, Adote, decidiu ali adotar um filhote de cão abandonado, nada contra isso, até porque também eu tenho um cão que eu adotei, abandonado também, está aqui em casa e faz parte da família, é muito amada, é muito querida. Mas aqui, especificamente nesse caso, dos 5 membros da família, apenas um, digamos assim, se empenha no tratamento, nos cuidados, no adestramento, no convívio com aquele cão, e os outros membros familiares não. Ou eles ignoram, ou eles simplesmente ali maltratam, não gostam da presença daquele cachorro. Então, justamente essa incoerência entre membros familiares pode fazer com que o cão passe a se tornar cada vez mais possessivo com seu dono, ou até mesmo cada vez mais territorialista com relação ao seu local, aos seus objetos, porque os outros membros da família não apoiam a sua presença lá. Então ele se sente seguro perto do dono, mas não sente a mesma coisa perto de outras pessoas. Então ele adquire um comportamento instável. Novamente, esse cachorro, genótipo / fenótipo, por um fator envolvendo o tutor, teve o seu comportamento, digamos assim, moldado e justamente ali de uma maneira não muito positiva, tá certo? E para concluir então as nossas observações sobre o cão, como que ele influencia num programa de adestramento, nós temos também aqui a questão do estado emocional. Então vamos supor que você tem um cão com uma boa genética, veio de um bom canil, os pais e os avós têm excelentes características, cães de alto desempenho, mas aquela família, aí veja só, talvez o cão tenha sido adquirido aqui por uma necessidade, um desejo, tenha havido um planejamento, aquela família se planejou para manter aquele cão ao longo de 15 anos, talvez haja inclusive o apoio da família, mas estamos falando de uma família histérica, pai, mãe, filhos ali que parecem viver diariamente um teatro, uma peça teatral de um drama, uma mistura de comédia e drama. Muita gesticulação, muito grito, muito choro, prato sendo quebrado, briga de faca, enfim, tudo aquilo que gere muita irritação, muita agitação num cachorro, não é mesmo? Eu dei uma exagerada aqui nessa ilustração, mas pode acontecer, pode acontecer. Então, aquele cachorro, ele está tão acostumado a captar vibrações sonoras muito intensas, gesticulações intensas, um ambiente muito agitado, um ambiente no qual o espaço daquele cachorro, o ambiente daquele cachorro não é respeitado, e então o comportamento dele acaba sendo canalizado para um comportamento desequilibrado, porque ele é fruto daquele ambiente, ele é fruto do desequilíbrio emocional de seus donos, tá certo? Então vejam só como a situação se aprofunda quando a gente passa a analisar isso com mais cuidado. Não adianta você comprar um cachorro do melhor canil, o top de linha, não adianta você contratar um adestrador de altíssimo desempenho, campeão, cheio de medalhas, cheio de troféus, se o fator tutor contribuir de modo negativo para a formação do comportamento do cachorro e o que acaba influenciando negativamente, digamos assim, nesse indivíduo. Esse indivíduo veio ali, da melhor safra, mas tudo isso influenciou isso aqui de modo negativo. E aí você tem então, muitas vezes um ambiente que pode até favorecer um treinamento, um ambiente sem muitos estímulos, de fácil controle, um profissional excelente. Você pode ter até mesmo ali um tutor disposto a fazer um bom trabalho, mas os membros familiares e os outros fatores à volta
eu falei de um ambiente positivo, né? Então não vamos considerar um ambiente aqui. Mas enfim, de uma certa maneira, aquele cão foi tão mal influenciado por esses outros fatores que acaba dificultando o trabalho, tá certo? Bom, eu vou até compartilhar com vocês um caso que me contaram, que eu achei bem interessante, com relação à formação do caráter de um cão, que eu nunca tinha visto ou ouvido falar algo a respeito, então eu até acho interessante compartilhar com os colegas, mas tratou-se de um caso em que uma equipe que faz aí o despacho de animais para viagem, e é um procedimento complexo, é um procedimento muito detalhado. O cachorro tem que estar na caixa de transporte, ele é embarcado, fica na área de espera até ser retirado, tem toda ali uma burocracia para que isso aconteça. E aí, só que esse cachorro, desde filhote, ele foi acostumado pelos donos a tomar água na mamadeira, deitado no colo, como se fosse um bebê, né? Então eu estou com um cachorrinho aqui, estou dando água para ele na mamadeira. E ele cresceu assim. Bom, quando esse cachorro foi viajar, já estando na fase adulta, surgiu um grande problema, porque dentro da caixa de transporte ou na área de espera, com a gamela, a tigela de água à disposição, ele não sabia tomar água como qualquer outro cachorro tomaria. Ele foi condicionado a vida toda a tomar água na mamadeira. Então, parece engraçado, mas é trágico. Porque, digamos assim, vamos voltar aos tópicos aqui desse quadro. Quem sabe essa família não tivesse condições de ter filho, por questões de saúde ou por escolha, não quisesse ter filho. Criança dá trabalho, cachorro não dá, enfim, características da cultura contemporânea. Adquire-se um cachorro por um desejo, suprir aquele desejo de se ter ali uma criança e não querer ter uma criança. Não sei se vocês estão me entendendo, mas aquele cão passa a ser tratado como criança. E aí quando a natureza o chama para, digamos assim, saber se virar minimamente, ele não consegue. Porque teve aqui uma má influência externa em suas características. Então, só para concluir, tá certo? Isso é o que eu tenho a dizer para os colegas, compartilhar com vocês sobre o terceiro fator, o cão, como que ele influencia num programa de treinamento. E só para não esquecer, inscreva-se no nosso canal, tá certo? Compartilhe, faça os seus comentários, a gente está à disposição e vamos falando mais aí sobre o nosso assunto.